senso comum nos diz que a nossa forma de pensar e se comportar podem influenciar o fato da gente ser pobre ou não. Então, se você não se capacita, se você não tem foco, se você não sabe investir, não sabe poupar, tudo isso vai fazer você ser ou não pobre. É a velha história de meritocracia que a gente sempre ouve. Agora, uma coisa que as pessoas não se questionam muito é se não pode acontecer o contrário. Se o fato de você ser pobre não possa mudar a forma de você se comportar ou pensar. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês aqui hoje é exatamente sobre o que a psicologia tem a nos dizer sobre isso. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre o que isso pode nos levar a mudar na nossa forma de fazer política. Ok, imagina que você é um brasileiro médio. Isso significa que você tem R$ 413 para passar o seu mês inteiro. Como isso afetaria a sua forma de pensar? Bem, de acordo com os pesquisadores, o que aconteceria é que você passaria o dia inteiro pensando e remoendo como diabos eu vou fazer para conseguir fazer esses R$ 413 garantirem todas as minhas necessidades básicas. E esse efeito é exatamente a raiz de todos os problemas que eu vou comentar daqui por diante. Para exemplificar bem como isso funciona, eu vou fazer um experimento com vocês aqui, agora mesmo. Eu vou passar para vocês uma sequência de números aleatórios que eu vou tirar da minha cabeça agora. Vocês não podem anotar, não deem pause no vídeo. Vocês têm que lembrar esse número e repetir a hora que eu falar para vocês repetirem, ok? Então os números são 4, 7, 1, 2, 2, 5, 9, 4. Ok? Então, depois que eu fizer esse experimento com vocês, eu vou contar umas historinhas lá sobre os fazendeiros de cana-de-açúcar na Índia, pessoas morrendo de fome nos Estados Unidos e tal. E, enfim, podem repetir o número agora. Ok, vocês conseguiram repetir o número? Se vocês conseguiram prestar alguma atenção no que eu estava falando entre dar um número para vocês e pedir para vocês repetirem? Talvez até tenham conseguido, mas foi difícil, né? É exatamente esse o ponto. O que eu fiz com vocês foi colocar uma carga cognitiva. Então, essa carga, ela ocupa um espaço dentro do seu cérebro e daí vocês não conseguem fazer exatamente, prestar atenção tão bem, fazer as outras funções que vocês têm que fazer durante o dia, porque aquilo está lá ocupando espaço. Tudo bem, a carga cognitiva de ficar remoendo o tempo todo como diabos eu vou conseguir sobreviver com esse dinheiro não é tão alta quanto lembrar 8 números aleatórios, né? Eu fiz uma tarefa difícil aqui com vocês. Mas essa carga é alta o suficiente para ter alguns efeitos. E é aí que entra justamente os fazendeiros lá, os agricultores de cana-de-açúcar da Índia, que foi uma das coisas que eu falei no meio lá, se você não conseguiu pegar. Esses agricultores, eles fazem apenas uma colheita por ano. Então, toda a renda anual deles vem dessa única colheita. Isso transforma praticamente num modelo perfeito para testar o efeito da escassez de recursos na nossa forma de pensar. Afinal de contas, eles estão praticamente pobres logo antes da colheita, porque estão há um ano sem receber dinheiro nenhum, enquanto logo depois da colheita eles têm uma quantidade de dinheiro que eles não vão ver mais durante o ano todo. Então, se eu comparo a forma de pensar antes e depois da colheita, eu consigo ter uma boa noção de como que ter dinheiro ou não afeta. Foi exatamente isso que alguns pesquisadores fizeram. E o que eles observaram? Que, primeiro, a mesma pessoa antes e depois da colheita tinha uma diferença de 13 pontos na escala de QI. Gente, 13 pontos é muita coisa. É o suficiente para separar uma pessoa que está mais ou menos ali na média de uma pessoa superdotada. Então, essa carga cognitiva, ela afeta bastante a inteligência das pessoas. Outra coisa que eles observaram é que os agricultores eles tendiam a ser mais impulsivos antes da colheita, enquanto depois da colheita ficavam menos impulsivos. Isso também tem a ver com a carga cognitiva.
Nós temos vários impulsos e o que nós fazemos é inibir esses impulsos, mas esse ato de inibição, ele exige também recursos cognitivos. Então, se você já está com o seu cérebro ocupado com como diabos eu vou conseguir viver com esse dinheiro, você tem menos recursos para garantir que essa inibição vai ocorrer e a tendência é que se torne mais impulsivo. Um outro experimento interessante para pensar nessa questão da falta de recursos é um experimento que eticamente é meio questionável que aconteceu na década de 40 no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Estava lá durante a Segunda Guerra Mundial, tinha uns jovens que queriam contribuir com o seu país, mas não podiam ir para a guerra por causa de questões religiosas. Então eles se voluntariaram para passar um ano presos num acampamento sem comida. A intenção do experimento era ver como que a falta de comida ia afetar o organismo das pessoas, estudar o efeito da desnutrição. Mas alguns psicólogos entrevistaram esses caras depois do experimento e eles perceberam que um dos efeitos que a falta de comida teve foi criar uma verdadeira obsessão por comida. Enquanto os caras estavam lá passando fome, eles não pensavam, não falavam, não faziam nada que não tivesse a ver com comida. Então eles passavam um dia comparando receitas, conversando sobre como eu vou abrir um restaurante quando eu sair daqui, e pegavam os jornais para comparar preço de comida nos classificados, e até quando os militares passavam filmes para eles, eles não lembravam de absolutamente nada do filme, com exceção de que tipo de comida que aparecia na tela e tudo mais. E isso é um efeito que se chama de tunelamento. Tunelamento justamente porque você fica fechado num túnel e não vê nada do que está à sua volta, pensando apenas naquele seu objetivo. Isso acontece também com a pessoa que fica sem dinheiro. Então, quando você tem lá a pessoa com seus R$ 413 e alguém chega e diz: não, amigo, você não pode pensar só nas suas necessidades básicas, você tem que pensar em investir, em poupar. Isso parte do pressuposto que a pessoa ela está na mente dela pensando em poupar, necessidades básicas, investir, qual desses três eu vou escolher. Quando na verdade o tunelamento basicamente fecha nas necessidades básicas e ela sequer pensa que existe a possibilidade de usar aquele dinheiro em qualquer outra coisa. Um outro efeito que a pobreza tem e que não posso afirmar com 100% de certeza porque eu não achei nenhum estudo fazendo essa comparação, mas eu estou disposta a apostar que é uma coisa mais específica para a nossa cultura ocidental, capitalista, é que as pessoas que são mais pobres, elas tendem a acreditar mais na meritocracia. E não, você não entendeu errado. A pessoa que está se ferrando mais tende a acreditar mais na meritocracia. Qual o sentido disso? Tem pelo menos um estudo que apontou que essa relação é mediada pela sensação de controle. Então, a pessoa que está lá pobre, se ela acredita na meritocracia, isso significa que ela tem algum grau de controle sobre a situação que ela está. Então, se ela se esforçar mais, se ela tiver foco, talvez ela consiga sair dessa situação. Se ela não acredita na meritocracia, isso pode obrigar ela a encarar o fato de que talvez ela esteja condenada e que não exista absolutamente nada que ela possa fazer para sair daquela situação. E ninguém quer acreditar nisso, né? E é nesse ponto aqui que eu queria chegar para começar a falar de prática política. A esquerda tem uma mania de zoar a pobre de direita. Eu admito, eu mesma sou culpada disso. Se fuçar as minhas redes sociais, com certeza vai achar alguma coisa, talvez nem tão antiga assim. Mas enfim, o ponto é que a direita, ela consegue dar para essas pessoas algo que a esquerda não está dando, que é esperança. É uma esperança falsa, é verdade. Se você olha os dados de mobilidade social, você vai ver que não, a maioria das pessoas pobres, mesmo de classe média, não vai ficar rica. A grande maioria não vai. Mas o pessoal da direita chega lá com seus pastores e teologia da prosperidade nas igrejas neopentecostais, ou mesmo na classe média com seus coaches e livros de autoajuda, e conseguem passar essa esperança. Enquanto a esquerda chega lá, diz que tudo isso é ilusão, que essa pessoa é burra, vai ler um livro.
talvez o mais paradoxal nisso tudo é que a esquerda, especificamente a esquerda anticapitalista, que tem os melhores projetos para conseguir mudar essa realidade, mas a gente não vê isso muito bem. Eu sei que é difícil, especialmente nessa conjuntura, porque a gente olha para um lado tem crise ambiental, olha para o outro tem crise sanitária, olha para o outro tem crise financeira, olha para o outro ascensão do fascismo. É muito fácil só ver desastre, né? Estilo, você já viu nos outros vídeos aqui do meu canal, sou praticamente uma profetisa do apocalipse. Mas a gente tem que começar a fazer um esforço para dar alguma esperança para as pessoas e mostrar que o nosso projeto tem a capacidade de mudar tudo isso. Senão viram presas fáceis para esses mercadores aí de falsas esperanças. Esse vídeo mesmo, ele é um vídeo que deixa um gosto bem amargo na boca. Basicamente estou mostrando que a pobreza gera padrões de comportamento e pensamento que ajudam a perpetuar a pobreza. Vira um ciclo vicioso que dentro do capitalismo é muito difícil de resolver, mesmo se você estiver em um daqueles países desenvolvidos do norte da Europa, que tem um estado de bem-estar social, etc. Esse estado de bem-estar social está uma eleição, uma crise econômica de ser destruído. E, gente, no capitalismo, crise econômica acontece o tempo todo, é cíclico, tá? Então, cabe a nós chegarmos aqui e mostrarmos que, olha, nós temos um projeto aqui onde cada um vai contribuir de acordo com o que é capaz e receber de acordo com o que necessita. E que nesse projeto ninguém vai ser obrigado a viver dentro de um túnel carregando uma carga cognitiva e vai poder desenvolver sim todas as suas potencialidades. Enfim, gente, era isso. Espero ter passado bem a minha mensagem. Se você gostou desse vídeo, vou sugerir que você veja esse outro aqui. Foi um vídeo que eu fiz sobre como a pobreza afeta o desenvolvimento do cérebro das crianças, né? Um vídeo mais de neurociências, minha área de formação, que eu acho que é um excelente complemento para esse aqui. Se gostou também, compartilha com as pessoas que você acha que tem que ouvir essa mensagem. O meu canal ainda é pequeno, então eu preciso desse tipo de ajuda. Curte, comenta, se inscreve no canal, toca lá o sininho para ser avisado dos próximos vídeos quando eles vierem. Também vou deixar aqui uma recomendação desse livro aqui. Escassez é um livro de psicologia e economia inteiro sobre como a pobreza afeta o pensamento das pessoas, bem tema desse vídeo. E é isso. Segue o Lente Vermelha nas redes sociais, tem o Facebook, Twitter, Instagram. Deixo aqui um e-mail para entrar em contato e até mais.